místico. Esse vídeo que você está vendo, ele faz parte do meu acervo dos mistérios do oráculo, o meu canal anterior. E o conteúdo dele é super valioso. E eu vou te contar uma coisa. Essa conexão através dos oráculos está só começando. Fica aí para você apreciar o conteúdo. Olá, sejam bem-vindos ao Método Místico. Eu venho falar para vocês hoje sobre mitos e verdades sobre o baralho cigano. Um dos mitos que rola por aí é que Madame Lenormand criou o Petit Lenormand, que é o baralho cigano. Isso é completamente errado. Quem criou o Petit Lenormand foi Joseph Cassel. Esse jogo era chamado de jogo da esperança. Então, ele era apenas um jogo de tabuleiro. Como uma estratégia de marketing para vendas, ele colocou o nome de Petit Lenormand. Afinal de contas, Madame Lenormand foi a maior cartomante daquele século no qual o baralho cigano foi inventado. E por isso, esse baralho se propagou por todo o mundo. Um outro grande mito que eu venho falar aqui para você é que você precisa ter uma cigana ou um cigano para realizar o jogo de cartomancia. Isso é completamente errado. O jogo Petit Lenormand, ele é realizado através de técnicas, através de estudos, através de conhecimentos, tá? Que é um jogo completamente técnico. Assim como o tarô, ele possui suas normas, né? E ele é apenas um oráculo, tá? Que não tem nenhuma ligação com a espiritualidade. Quem faz a ligação do baralho cigano com a espiritualidade, o Petit Lenormand com a espiritualidade, são apenas os brasileiros. Isso mesmo. Essa cultura de misturar o oráculo com a espiritualidade é coisa do brasileiro. O europeu, ele não faz isso. Então, o baralho, quando você vai realizar a sua tiragem, o que você precisa é ter conhecimentos técnicos e não de uma espiritualidade para te guiar. Afinal de contas, sem um conhecimento, a interpretação ela pode acontecer de forma errada. Você precisa ter o conhecimento técnico para realizar uma boa tiragem. Não pode jogar para si mesmo. Isso é um outro mito que, pelo amor de Deus, gente, não. Um dos maiores desafios para os oraculistas é jogar para si mesmo. Então, para você treinar, para você pegar domínio do oráculo, para você ter mais segurança, o ideal é que você jogue para si, tá? Porque quando você se conecta com aquele oráculo, quando você amplia o seu conhecimento, quando você joga para você mesmo e você se conecta com aquele oráculo, você desenvolve um autoconhecimento. E com isso, a sua intuição fica muito mais aguçada e você vai pegando prática. Porque o que vai dizer que você é um excelente oraculista é você jogar para si mesmo. Você acaba desenvolvendo um conhecimento maior sobre aquele oráculo e a sua conexão fica muito melhor. Com isso, a sua previsão tende a ser muito mais assertiva. O que faz a sua previsão ser 100%, 100%, não, né, gente? Ninguém é 100%. Mas o que faz a sua previsão ser 90% assertiva é a sua prática com aquele oráculo, é a sua conexão com aquele oráculo, tá? E o tempo de treinamento, o tempo de prática, tá? Que vai fazer com que você amplie esse seu conhecimento e que você gere muito mais segurança na hora de realizar as suas leituras. Preciso ganhar um baralho cigano para começar. Gente, isso é outro mito. Não, esquece isso. Você não precisa ganhar. Você precisa desejar jogar um oráculo. Você precisa querer jogar um oráculo.
para você poder dominar ele e sim realizar a sua conexão com aquelas cartas, aquelas lâminas que estão ali dispostas. Então, você não precisa ganhar um baralho, basta você querer praticar, tá? Quando você deseja, você aprende. A cartomancia, você precisa ter uma visão ampla e de todos os sentidos, de todas aquelas lâminas que estão ali. Você não precisa de uma bênção ancestral. Para jogar cartas, basta querer. Não caia nesses mitos, não deixe de crescer porque estão querendo atrapalhar você. Um grande mito também é que ninguém pode tocar no seu oráculo. Gente, isso é mentira, tá? Porque existem várias técnicas para você realizar a limpeza daquele deck, daquela energia, após uma consulta, tá? Uma delas que eu mesma uso é colocar uma selenita em cima do meu oráculo e com isso ela vai fazer a limpeza automaticamente. Eu também gosto muito de deixar uma selenita dentro da caixa da onde fica guardado os meus decks. Que aí, com isso, conforme ele está ali guardadinho, a selenita está trabalhando para limpar aqueles decks ali, tá? Um outro grande mito que eu vejo muito é eu preciso ter os 4 elementos e uma toalha de jogo para jogar. Gente, esquece isso. Para jogar cartas, você só precisa conhecer o oráculo e desejar jogar. Você não precisa de toalha, você não precisa de 4 elementos, você não precisa de nada. A coisa mais importante que tem ali para realizar a consulta é você, tá? E o seu conhecimento. Então, claro que você tendo os 4 elementos ali dispostos na sua mesa, você vai ter uma egrégora ali formada. A energia vai estar equilibrada. Isso vai fazer com que facilite muito a sua leitura, tá? E vai ficar muito bonito, vai melhorar a sua concentração, tá? Os nossos clientes, eles são visuais, né? Para isso que a gente monta um cenário como esse aqui, a gente monta uma mesa bonita, estamos bem bonitos e arrumados para realizar a consulta. Por quê? Porque, feito isso, você vai chamar a atenção do seu público. E isso vai fazer com que eles venham te ver, com que eles desejem te conhecer, tá? Então, procure sempre manter a sua mesa arrumada, mas necessariamente você pode jogar o seu baralho onde você quiser. Em cima do chão, em cima da cama, na mesa da sala, numa urgência, como eu já fiz, dentro do banheiro de um local público, porque eu queria ouvir ali, queria uma direção do oráculo. Porque o oráculo, ele nada mais é do que uma bússola. Então, em um momento da minha vida, eu desejei muito um norte, uma coisa de urgência, tirei meu baralho da bolsa e abri dentro do banheiro, puxei 3 cartas, entendi o que o oráculo me falou e segui minha vida. Então, faça isso você também. Não acredite nesses mitos. Não posso cobrar por uma consulta por ela ser um dom. Gente, pelo amor de Deus. Isso é uma ideia muito retrógrada. Existem 2 tipos de profissional. O cartomante e o oraculista. Qual é você? Qual é a diferença de ser cartomante e oraculista? Cartomante é aquele que pegou o oráculo e joga ele pela intuição. Ele não tem técnica, ele não tem conhecimento, ele não tem estudo, ele não tem domínio. Ele joga com a sua intuição da espiritualidade. Já o oraculista, não. O oraculista é aquele cara que estuda, é aquele cara que se dedica, é aquele cara que faz cursos e se aprimora sempre, tá? Então, hoje, ser um tarólogo, ser um oraculista é uma profissão. Existe um CBO, né, do Ministério do Trabalho e Emprego para tarólogos, videntes e oraculistas. É o CBO
516805. Vou deixar ele disposto aqui, ó, embaixo da tela, para você acompanhar e consultar lá no Google. Como não existe uma escola específica, né? A cartomancia ela é reconhecida como um curso livre. O que se pede para ser um profissional assim de direito, né? Porque quando você quer se tornar um enfermeiro, um advogado, um nutricionista ou o que seja, você realiza um curso superior, vai a uma instituição credenciada ao MEC e realiza ali o seu curso de formação. Já para ser oraculista e ser considerado profissional, tá? Você deve ter pelo menos 4 anos de prática daquele oráculo ali e ter um curso de formação de, no mínimo, 6 meses, de 5 a 6 meses. Então, isso vai ser reconhecido como que você é um profissional, tá? Um outro grande mito é que você precisa consagrar o seu oráculo, porque se você não consagrar, você não consegue realizar a leitura. Gente, isso não existe. O oráculo, ele é apenas um papel no qual ele vai trazer as mensagens que estão no seu subconsciente, vão ser representadas ali. Na Europa, não existe, vou falar novamente o que eu falei lá na frente, na Europa não existe ligação nenhuma, nem tarô, nem baralho cigano, nem a Mahalila, nenhum desses oráculos são conectados à espiritualidade. Isso é uma prática brasileira. Essa prática surgiu com a Inquisição e quando trouxeram os escravos para cá, para o Brasil, tá? Quando ocorreu a Inquisição na Europa, muitas das ciganas, dos bruxos, dos feiticeiros, curandeiros vieram para cá, para o Brasil. E eles se juntaram aos negros nas senzalas, né? E dali as ciganas, os bruxos, os feiticeiros e os magos foram absorvidos pela cultura afro. Por isso que dizemos que os ciganos são de Umbanda. Mas os ciganos não são da Umbanda, os ciganos são livres, tá? Então, essa galera veio para cá e foi absorvida pelos negros. Por isso que nós temos essa ideia de que o baralho é da cigana, de que para eu jogar eu preciso ter uma cigana, para eu jogar eu preciso ter uma bênção ancestral, a minha cigana precisa pedir. Isso tudo é mito. Isso é coisa da nossa cultura brasileira. Eu não estou aqui dizendo quem está certo e quem está errado. Eu só estou aqui te explicando o porquê que no Brasil temos essa visão, tá? Não se ganha dinheiro com oráculo, gente. Isso é mito, mito. Como que não se ganha? As pessoas estão cada vez mais necessitadas de consultar o oráculo. Elas querem uma bússola, porque o oráculo ele é isso, ele é uma bússola para te guiar nas suas perguntas, na sua jornada, tá? Então, assim, quando você, como eu, é uma pessoa que se dedica a estudar, que compra livros caros, que debruça ali frente à literatura, você é uma pessoa que merece ser remunerada, porque você investiu muito ali. E a sua capacidade de assertividade, ela é imensa. Então, para isso, você precisa ser remunerada, até porque você não vai ficar só com o oráculo. Ali você vai indicar um banho, uma pedra, você vai indicar uma terapia para ele fazer. Então, assim, essa pegada mostra que você é um profissional. Então, antigamente, não se cobrava. Por quê? Porque se dizia que era um dom da espiritualidade, mas não existia o que nós temos hoje, que são os estudos, que é essa facilidade, igual nós estamos tendo aqui, de conversar abertamente
e de você seguir várias pessoas que merecem ser reconhecidas, né? Porque são grandes profissionais. Então, por isso não se cobrava. Hoje não. Hoje nós somos considerados profissionais, até porque foi reconhecido pelo CBO. Então, esses são os mitos que rondam aí o baralho cigano. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação, que você siga, curta, compartilhe, clica aí no sininho, tá? Para acompanhar a gente. Um grande beijo. Tchau, tchau.